subestimam o fiscal, mas é justamente isso. Você passar uma sinalização boa para quem está te emprestando dinheiro. E se o pessoal fala, pô, o mercado, cara, o mercado é quem financia o governo brasileiro. Né? E o mercado é um conjunto de investidores, investidoras, empresas, todo mundo. Então, pô, é quem empresta dinheiro para o governo. Nada mais normal, digamos assim, do que você passar uma boa sinalização de que você vai equilibrar o seu orçamento para quem te empresta dinheiro. Se você fizer isso ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, cada vez você vai conseguir pagar menos de juros. Não tem outro caminho. Acho que é isso que o pessoal precisa entender. E eu acho que o único país que ele pode ficar recorrentemente com déficits e ainda assim conseguir dinheiro emprestado a rodo são os Estados Unidos. Por conta da condição que eles têm de terem o privilégio exorbitante de serem os donos da moeda mundial. Eu lembro na época que ainda havia o lastro em ouro, tinha um liberal francês, o Jacques Rueff, que falava, os Estados Unidos têm um privilégio exorbitante de poder produzir mais dólares, exportar esse dólar para o mundo inteiro e a gente ter que usar o dólar como reserva nos nossos bancos centrais. E saiu o lastro em ouro, mas a mesma coisa continua. Negociações globais são majoritariamente feitas em dólar. Moeda de reserva em Banco Central, majoritariamente é o dólar. Eu lembro quando, depois daqueles acordos que a gente fez com a China, a gente aumentou a quantidade de yuan no nosso Banco Central. Aí falou, yuan já é a segunda moeda de reserva do Banco Central brasileiro. Aí você ia ver, era 5%. Entendeu? Não era nada. Era 100 dólares. A grande maioria ainda era o dólar, continuará sendo. Então, eles têm esse privilégio exorbitante realmente de mesmo tendo déficit fiscal, ou seja, eles gastam mais do que arrecadam, e mesmo tendo déficit comercial, porque eles importam mais do que exportam, ainda assim, você olha ao longo do ano o dólar se apreciando contra todas as moedas. Não só a moeda de país emergente, mas inclusive contra Libra, euro, iene japonês, coroa sueca, franco suíço. Então, é uma moeda realmente que ela tem características próprias e difíceis de serem mudadas. Porque o pessoal fala, não, os Estados Unidos vai ruir, o império vai acabar. Quem vai assumir o lugar, pô? Não tem ninguém pleiteando essa vaga, assim, em condições de assumir. Não, legal que você colocou assim, pô, o yuan vai ser a moeda de reserva do mundo. Ó, eu vou dar uma assinatura da Finclass para a primeira pessoa que colocar aqui quanto que tá o preço do barril do petróleo em yuan. Em 1 minuto. Você tem 1 minuto para mandar isso daí, tá? Se você mandar... Porque o preço do barril do petróleo em dólar na cabeça de todo mundo tá muito claro. O preço do minério de ferro, pô, da soja. Do Bitcoin. Do Bitcoin, é. Quanto que tá 1 Bitcoin em yuan? Você não sabe, cara. E você tá aí defendendo que o yuan vai ser a moeda de reserva global, você não tem a mínima noção de quanto vale. E muitos não sabem, né, que o yuan, ele tem 2 moedas. É o yuan local e o yuan estrangeiro. E que vira e mexe, dá para arbitrar isso daí bizarramente, porque o governo chinês, quando quer, põe o yuan local onde ele quiser fazer o fixe. Hoje eles soltaram balança comercial, para variar, explodiram de exportar e importaram muito pouco. Então foi recorde de balança comercial. Provavelmente o governão vai mexer no yuan para não se prejudicar tanto. Exato. Então assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu entendo, eu concordo, eu moro há 10 anos nos Estados Unidos, sou neto de americano. Eu entendo que os Estados Unidos nos últimos anos errou muito, está tomando uma direção extremamente perigosa em termos de governo, de déficit fiscal, só que o dólar é o dólar. Surgiu aqui, agora a China tem os acordos com todo mundo, estão transacionando na moeda deles. É muito pouco. Teve uma coisa emblemática o ano passado, que logo depois que o pessoal do BRICS fechou o acordo com o pessoal lá na Arábia, no Emirados, vamos transacionar agora numa outra moeda, vamos fazer mais coisas, aí os Estados Unidos vai lá e financia 1 trilhão de obras de infraestrutura com Emirados Árabes e o Kuwait, você fala, cara, não dá para competir. Entendeu? E se você quer vender para os Estados Unidos, também tem essa. Sim. As pessoas querem fazer negócio com os Estados Unidos, afinal as maiores empresas estão lá. E aí você pensa, pô, mas uma hora depois de criar tanta moeda, porque o principal, a gente pode brincar que o principal produto de exportação americano hoje é o dólar, né? Como eles importam mais do que exportam, essa diferença é o quê? Criação de dólar, você paga os seus credores. Só que é uma demanda de 8 bilhões de pessoas na Terra. Porque todo mundo valoriza o dólar. Todo mundo. Então, como todo mundo demanda aquele negócio, eles têm muito mais espaço para criar moeda, para inflacionar, em comparação ao Brasil. Quem demanda reais, cara? Vai pagar uma negociação com o japonês em reais, ele fala, não, me dá em dólar. Com o australiano, me dá em dólar. Com o africano, é dólar. Então, a gente não tem esse espaço para criar moeda que, por exemplo, os americanos têm e nunca teremos. Esse é o ponto. Eles têm realmente um privilégio exorbitante. E se a gente pensa em condições que garantam a longevidade de um império, há pouquíssimo tempo eu li um livro que fala sobre a história do Império Romano. E é incrível como alguns problemas de lá a gente identifica exatamente nos dias de hoje. Por exemplo, eles tiveram uma crise de natalidade, né? E aí você pega os países
os envolvidos, todos estão passando pelo mesmo processo. O Império Romano não conseguiu ficar de pé quando eles começaram a ter menos nascimentos do que mortes. Ele ruiu. Você pega a China, o que está acontecendo lá? Por conta da política do filho único, 4 décadas dessa política, o pessoal só podia ter um filho, com raríssimas exceções. Você tem, primeiro, uma população que está em declínio, envelhecendo rapidamente, e uma Argentina, 40 milhões de homens solteiros dentro da China. Sendo que se você pega em estudos sociológicos, quem faz revolta, quem faz manifestação, não é o homem casado, cara. É o homem solteiro, pô. Esse cara que tá lá manifestando. O casado já tá acostumado a obedecer um tirano em casa. Então não tem por que não obedecer o outro que tá no governo, né? Ele fala, vou manifestar. A mulher fala, vai nada, você vai lavar a louça e cuidar das crianças aqui porque eu preciso de ajuda. E como é que a China vai entrar em guerra com os Estados Unidos se eles têm um exército de filhos únicos? Eu fui militar aqui no Brasil, quando chegava um soldado que ele era arrimo de família, ou seja, a família dependia dele, o que acontecia? A gente falava, cara, é uma atividade de risco, não vou colocar esse cara pra servir, porque a família depende dele. Se acontecer alguma coisa, já era pra essa família. O exército chinês é um exército de filhos únicos. Onde você tem um cara pra sustentar o pai e a mãe, e como a população tá vivendo mais, o pai e a mãe têm os pais dele. Então um cara sustenta 6. É muita pressão. Japão, mesma coisa, decréscimo populacional. Como é que tá a economia do Japão nos últimos anos? Cara, não cresce, ela tá estagnada. O Japão ele virou um asilo. A Europa tá tendo crescimento por conta de imigração, principalmente. E agora os Estados Unidos, se a gente pega a expectativa de crescimento populacional, quem vai crescer de população mesmo nos próximos 30 anos é uma dúzia de países. A maioria é sudeste asiático. É uma Índia, é uma Indonésia, alguns países africanos, Nigéria vai crescer bastante. Qual é o país desenvolvido que vai continuar crescendo em termos de população? Estados Unidos. Porque os americanos têm mais filhos e também recebem imigração porque é um país que ele assimila muito bem o pessoal que está chegando. Aqui no Brasil a gente é bom em fazer isso também. Mas você vê um cara muito qualificado querendo vir empreender aqui no Brasil, um Elon Musk falando, cara, eu vou criar minhas empresas no Brasil, um Sergey Brin falando isso, você não vê isso acontecendo. Na verdade, a gente vê cabeças brilhantes do Brasil indo para lá. Perfeito. Fábio foi para lá, por exemplo. Uma coisa que eu recebo muito na minha caixa de pergunta é, por que você ainda está no Brasil? O pessoal manda isso corriqueiramente. Então, como eles atraem essas cabeças, como a população está crescendo, eu acho que a economia deles vai continuar avançando mais do que a nossa, porque aqui a população já não cresce mais. A expectativa dos próximos 30 anos é estagnação. Com todo mundo envelhecendo, com cada vez menos gente trabalhando para pagar o pessoal que está inativo como pensionista. Como é que vai fechar essa conta, cara? A conta vai fechar como? Criação de dinheiro, mais inflação, nossa moeda desvalorizando contra a moeda americana. Boa. Só fazer uma pergunta aqui, para depois a gente entrar na parte de investimento americano. O Brasil hoje, ele tem um cenário que a gente não tinha 10 anos atrás, e nem no ciclo do boom de commodities, é que lá atrás a gente conseguiu ter um superávit da balança comercial porque o preço das commodities, eles estavam muito altos. Hoje a gente conseguiu aumentar muito o quanti, né? Ou seja, o quanto a gente exporta de commodities, por mais que o preço das commodities não tá baixo, mas também não tá o que foi lá atrás. Vocês não acham que isso joga a favor do Brasil e pelo menos dá traz uma esperança de que o futuro não seja dramático para nossa moeda? Sim, não, mas aí a gente está dependendo de uma coisa cíclica, né? Mas sim, o agro, a capacidade que o Brasil tem de ser o maior exportador de comida do mundo é uma bênção e honestamente, a melhor coisa que a gente tem para se defender do resto. Porque, querendo ou não, a balança está dando 100 bi, e é coisa demais, é muito dinheiro, de uma demanda que só vai aumentar, porque mais 2 bilhões de pessoas a gente vai. Só que até nisso, a gente estava debatendo sobre isso, e o Bruno levantou um ponto. Quem que você entrevistou? Foi uma conversa com o empreendedor do agro, que ele estava falando da dificuldade de conseguir mão de obra qualificada. Quem que é? Não é um cara conhecido. Tá. Ele veio, né, foi aluno, e ele fala, cara, a dificuldade é a seguinte, o pessoal tem na cabeça que você pega um motorista de trator, ele liga o trator e sai andando. Não, trator hoje é todo tecnológico, pô. É no tablet. E você não tem um cara educado o suficiente para mexer naquele equipamento, sendo que o equipamento que custa 2,5 milhões de reais. Você bota um cara, né, o peão clássico para mexer naquele negócio, ele vai quebrar aquele negócio ao longo do tempo. Então falta qualificação, falta educação e, francamente, eu não olho para nossa educação hoje e falo, não, isso aqui tá resolvido e em 10 anos vai estar melhor. Cara, o Brasil é o segundo no ranking de países nem, só perde pra África do Sul, pô. Então é preocupante o que a gente tá vendo hoje, e o mais preocupante é que você não vê indicação de que vai melhorar. Sim. Esse é o ponto. Acho que é um ponto legal, cara. Mas eu concordo que a força do agro é muito boa. Só que se o país vai depender cada vez mais disso, esse excesso de centralização é perigoso, né?